Olá, eu sou o professor Xavier, do Direito Sem Juridiquês, do TEL de Datas. Este vídeo aqui vai para os dois canais, para o Direito Sem Juridiquês e para o TEL de Datas. Eu estou fazendo isso de propósito, estou gravando um vídeo só para os dois canais. Então, se você está no TEL de Datas e não conhece meu trabalho no Direito Sem Juridiquês, dê uma conferida, vai aparecer aqui. Também o TEL de Datas vai aparecer aqui, se você estiver no Direito Sem Juridiquês. Eu tenho presenciado um pouco, vivenciado um pouco dessa experiência de pessoas, especialmente do Direito Sem Juridiquês para o TEL de Datas. E isso é inscritos, seguidores que vão do Direito Sem Juridiquês para o TEL de Datas, alguns até manifestam uma certa surpresa. Ah, não sabia que você tinha um canal sobre teologia também. Isso é sempre muito legal, muito gratificante. E até em vista dessa situação, também por perguntas, por comentários que já foram feitos, eu então estou publicando esse vídeo sobre como conciliar direito e teologia. Um vídeo que vai então para os dois canais. Olha, aqui temos então nessa artezinha aqui, né, os dois canais juntos, o TEL de Datas e o Direito Sem Juridiquês. O Direito Sem Juridiquês está com quase 100 mil inscritos, por isso é mais normal esse movimento do Direito Sem Juridiquês para o TEL de Datas. O TEL de Datas já chegou, na verdade, a 14 mil inscritos, então esse pode ser considerado também um vídeo de comemoração aos 14 mil inscritos no TEL de Datas. O Direito Sem Juridiquês vai chegar a 100 mil inscritos este ano ainda. Vamos ver o que eu faço quando isso acontecer, tá bom? Mas, então, vamos para o nosso assunto. O nosso assunto deste vídeo, a nossa conversa hoje, então, é sobre como conciliar direito e teologia, tá bem? Eu começo com uma frase do Carl Schmitt. Eu sei que a pessoa é um tanto controversa, o envolvimento dele com o nazismo na Alemanha é uma coisa polêmica, mas temos que entender que todas as pessoas e todos os pensadores são frutos do seu tempo. O Schmitt tem uma ideia muito interessante aqui, tá? Eu vou usar só a ideia porque esse insight dele, essa apreensão dele, essa compreensão dele me parece muito correta. Todos os conceitos significativos da moderna teoria do Estado são conceitos teológicos secularizados. E aqui, então, o Carl Schmitt me parece que já nos dá uma dica sobre como nós podemos conciliar o direito com a teologia. Compreender que o nosso direito contemporâneo, em razão dessa secularização de conceitos teológicos, ele tem muito, né, ele recebe muito da herança teológica, do pensamento filosófico judaico-cristão ou da tradição cristã, e ele seculariza isso. Então a própria compreensão de muitos institutos do direito passa pela compreensão da sua origem teológica e da sua secularização. Isso numa perspectiva puramente crítica do direito. Claro que a gente pode ampliar e numa perspectiva histórica também entender como com a Revolução Francesa começa esse protagonismo, ou a partir da Revolução Francesa começa esse protagonismo do Estado, né, esses conceitos contemporâneos de teoria do Estado, que vão refletir, é claro, na ciência do direito. Então a gente pode fazer uma análise histórica, uma análise sociológica, uma análise teórica, e também podemos fazer uma análise teológica, porque esse Estado contemporâneo, ele realmente assume muitas características teológicas. Não à toa, Jean-Jacques Rousseau falava de uma religião civil, propunha uma religião civil no último capítulo do seu Contrato Social. Não à toa existe uma perspectiva mais ou menos difundida na sociedade contemporânea de um Estado onipotente, onipresente e onisciente. As pessoas tendem a imaginar que o Estado deve estar ocupando todos os espaços, o Estado tem que atender todas as suas necessidades e o Estado tem que saber todas as coisas para resolver todas as coisas por meio da lei ou por meio de decisões judiciais, se nós pensarmos numa perspectiva mais neoconstitucionalista. Mas o que é isso se não projetar no Estado todas as características que historicamente, e que os cristãos ainda assim fazem, projetam ou percebem, né, ou compreendem
que são características de Deus. Todos os atributos de Deus, eu coloquei projetar para Deus, mas isso não condiz com a teologia cristã. Isso talvez seja Feuerbach e Marx, né? Mas quando você compreende a revelação de Deus, o Deus que se revela como um Deus onipotente, onipresente e onisciente, você pode especular sobre isso e construir uma teologia. Mas com essa transição, Iluminismo, Revolução Francesa, né, Estado contemporâneo, você tem uma secularização dessas questões e você tem a projeção de onipotência, onipresença e onisciência para o Estado. As pessoas querem que o Estado resolva todos os seus problemas, as pessoas querem que o Estado esteja presente em todos os lugares, e as pessoas imaginam que o Estado tem condições de saber todas as coisas de antemão, resolvendo todos os problemas da vida civil por meio da lei ou de decisões judiciais. Isso é um fato. Isso tem sido combatido, isso tem sido criticado mais recentemente, mas isso ainda está no inconsciente coletivo, no inconsciente de muitas pessoas. E quando você projeta aquilo que é próprio de Deus, de novo, onipotência, onipresença e onisciência, para um outro ente que não Deus, o que é isso em teologia senão idolatria? O Franklin Ferreira tem um livro contra a idolatria do Estado. Mais ou menos essas ideias. E isso vai se manifestar, então, na própria operação das questões que envolvem o direito. Porque o nosso direito é um direito que está muito publicizado, um Estado tentando dar conta de todas as coisas, etc. e etc. Tá? Aqui vem uma perspectiva crítica que permite que você visualize como fazer uma crítica ao direito contemporâneo e também mostra, no começo eu já estou antecipando o final, como articular, de certa maneira, a visão, a compreensão do direito e da teologia, essas duas coisas em conjunto. Mas aqui eu fiquei só na introdução, certo? Eu vou avançar e vou expor aqui um pequeno roteiro dessa conversa, tá? Veja, esse como conciliar direito e teologia, na verdade, não com esse título, com esse tema para esse vídeo, eu não pretendo aqui apresentar uma receita, uma fórmula, um princípio teórico, né? Nada disso. Eu pretendo apenas apresentar aqui para você o meu testemunho pessoal. Tá? E por isso, então, eu vou dividir de forma bem estanque, embora, obviamente, essas coisas não tenham funcionado de forma estanque na minha vida, não tem como isso ser estanque na vida de ninguém, né? No caso aqui, a caminhada de fé e a experiência especificamente profissional e acadêmica, mas, por um motivo didático, eu vou, então, dividir aqui. Primeiro vou falar da minha caminhada de fé, depois vou falar da minha experiência no direito, e, por fim, vou tentar mostrar como realizar ou como formular uma visão articulada de ambas as coisas, aqui já pensando um pouco no presente e no futuro, tá bom? Então, a minha caminhada de fé é a seguinte: eu sou cristão há cerca de 21 anos, 17 dos quais eu passei em grupos não denominacionais, certo? E esses grupos não denominacionais têm algumas características, e essas características elas fizeram parte, de certa forma, da minha estrutura, da minha formação, né? Eu sou muito grato, eu hoje não estou mais em grupos não denominacionais, porque com mudança de cidade e tudo mais, eu acabei passando por alguns grupos, né? Mas, inclusive grupos com algumas características um pouco distintas. Mas o que sempre foi marcante, na minha experiência moldada a partir da convivência com esses irmãos muito queridos, muito amados por mim, foi o estudo e aí, por conta de características pessoais, o ensino das escrituras, mas algo focado bem nas escrituras mesmo, certo? Na Bíblia, no texto da Bíblia. Tá? Com isso, eu estudei e me aprofundei no grego do Novo Testamento. Comecei estudando com o querido e saudoso pastor Moisés Moraes, que
recentemente nos deixou, foi estar com o Senhor, e depois continuei estudando de forma autodidata, ou teodidata, para usar uma brincadeira aqui com o nome do canal. Comecei a estudar grego do Novo Testamento em 2003, lá com o querido e saudoso Moisés, e continuei aí depois dos meus estudos, cheguei até a dar aula de grego durante um ano, em num seminário mesmo, em 2008, tá? E agora temos aqui no Teodidatas, especificamente, um curso de grego. Então, esse foi um dos grandes focos aí da minha caminhada cristã, da minha formação, do meu estudo, né? Mas, com o passar do tempo, eu percebi a necessidade de me aprofundar gradualmente no estudo de questões teológicas, certo? Especialmente por questões assuntos ligados à escatologia e à soteriologia, né? A doutrina das últimas coisas, a escatologia, e a doutrina da salvação, a soteriologia. Então eu acabei me aprofundando de forma mais específica no estudo de questões teológicas mesmo, certo? E então, com isso, também, por uma série de questões que envolvem aí as vicissitudes da nossa existência, né? Eu acabei fazendo essa transição para uma denominação, para a Igreja Batista há mais ou menos 4 anos. Mas eu sou muito grato a Deus pelos irmãos que eu conheci, com os quais eu convivi, e muitos deles com os quais eu ainda convivo, né? Sou muito grato a Deus pela vida desses irmãos, inclusive irmãos que nos ajudaram muito, ajudaram a minha família muito. Então, eu preciso deixar claro que aqui não tem, da minha parte, nenhum tipo de sentimento de divisão, de sectarismo, nada disso, tá bom? Mas o fato é que eu estou nesse contexto denominacional há mais ou menos 4 anos, e quando eu fiz essa transição, né, da realidade não denominacional para a denominação, eu acabei criando o Teodidatas em 2018. Na verdade, o Teodidatas eu criei ele em 2017, mas eu só coloquei ele no ar em 2018, tá? E qual era o meu objetivo aqui nesse canal? Apenas me expressar, muitas vezes expressar as minhas reflexões no Teodidatas, para quem está no Teodidatas, né? No Direito Sem Juridiquês não é muito diferente também, tá? Falar um pouco de como eu via as coisas, né? Compartilhar um pouco dos meus estudos, tá? Então, para isso eu coloquei o Teodidatas no ar, tá bom? Mas com essa transição para a denominação, compreendendo a importância que se tem dentro da denominação para o curso formal de teologia, algo que não é visto, não é uma realidade nesses grupos não denominacionais, tá? Então aqui tem uma perspectiva bem diferente, tá? Da realidade não denominacional para a realidade denominacional, mas entendendo a valorização da faculdade de teologia para poder auxiliar mesmo, servir dentro do contexto denominacional. Eu então acabei ingressando na faculdade de teologia em 2018 mesmo, no segundo semestre de 2018. Eu estou atualmente no 7º período de 8, né? Então quase terminando o curso, porque eu entendi que isso seria uma ferramenta, um instrumento para poder servir a Deus melhor nesse contexto onde eu estava, onde eu agora estou, tá? Não significa que eu tenha pretensão de me tornar pastor no sentido estrito do termo, ainda que muitas vezes essa terminologia acabe vindo, né, com as funções que você está exercendo. Muita gente já me chamou aqui no Teodidatas, para quem está no Teodidatas, de pastor, sem eu ter esse título, né? As pessoas acabam associando, enfim, mas não tem nenhuma pretensão por títulos aqui, ou reconhecimento. É simplesmente porque
isso é um instrumento, uma ferramenta para servir melhor a Deus e aos irmãos, né? Servir melhor ao reino de Deus no contexto no qual eu estou atualmente. Tá? Claro que depois, né, isso vai para currículo, né? Bacharel e mestre em Direito, já vou falar mais sobre isso, bacharel em Teologia, especialista em Teologia Filosófica, eu também estou fazendo uma pós em Teologia Filosófica atualmente no Seminário Teológico Jonathan Edwards, né? E todas essas coisas, o principal objetivo delas é o enriquecimento pessoal, é o conhecimento, mas querendo ou não, isso acaba valendo como título e as pessoas tendem a valorizar isso no Brasil, né? Então, eu tenho alguns projetos, o que esperar do futuro? Eu não sei. Se você perguntar para mim hoje, eu me interesso muito mais em prosseguir pela teologia do que pelo direito, na perspectiva acadêmica, ao menos, né? Mas eu acho que existe um ponto de intersecção muito interessante aí que pode ser explorado. Eu estou pensando como explorar tudo isso ainda, tá bom? Vou falar um pouco mais sobre isso a partir do próximo slide e também no último, né, onde eu tento apresentar essa visão articulada. Qual é a minha experiência no direito agora, né, fazendo essa transição didática? Eu sou bacharel em Direito ou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu cursei a faculdade entre 98 e 2003. Se você fizer as contas aí, você vai perceber que eu me converti durante a faculdade, né? Eu tenho 19 anos de serviço público, então eu passei em concurso já quando estava ainda na faculdade e eu, se não me falha a memória, eu passei por 6 cargos públicos diferentes, 5 cargos públicos diferentes, estou no 6º cargo público. Teve uma época da minha vida em que eu fazia bastante concurso e consegui aprovação aí em alguns concursos no passado, mas depois que eu deixei essa questão de estudar para concurso, então eu fiz o mestrado na Universidade Federal do Paraná entre 2013 e 2015. E eu tenho experiência como professor universitário no direito, um semestre em 2011, depois de 2014 a 2019, de forma mais específica. E a partir de 2020 eu decidi mesmo, foi uma decisão pessoal minha, deixar a faculdade, tá? Não mais estar em sala de aula na faculdade, pelo menos por hora. Foi uma feliz coincidência, porque em 2020 entrou a pandemia e toda essa realidade maluca aí de aulas online e tudo mais, e eu não sei se eu teria paciência para encarar tudo o que veio, né? Mas eu não deixei de dar aula em 2020 por causa dessa realidade da pandemia. Eu já tinha deixado de dar aula e veio essa realidade toda, como eu mencionei. Uma feliz coincidência ou providência divina, simplesmente. Não descarto a possibilidade de voltar para a sala de aula no direito, mas não é algo que está no meu radar, no meu horizonte atualmente, tá? Até porque, com essa experiência como professor universitário, eu criei o Direito Sem Juridiquês em 2017, tá? E aqui, a primeira coisa que eu fiz foi transformar aquele conteúdo que eu dava em sala de aula, especialmente em introdução ao direito e em teoria do processo, de forma bem mastigada aqui, né, numa linguagem que funciona na internet, no YouTube, e eu acho que eu tive um relativo sucesso, graças a Deus, nisso, tanto que o canal está chegando a 100 mil inscritos. Tá? Eu até gostaria de focar mais aqui no canal, quem sabe eu começo a fazer isso agora. Tá? Mas também em 2017 houve o meu engajamento na causa da educação domiciliar. E isso repercutiu inclusive aqui no canal, eu comecei a produzir vídeos sobre isso. Tá? No direito eu tenho alguns livros, artigos e capítulos de livros publicados. Não é grande coisa, você não pode dizer que eu seja um intelectual, um acadêmico, um jurista. Né? Quem me atribui esse título eu acho que faz com muita dose de boa vontade, né? Mas eu tenho aí alguma coisa na área do direito. Né? Livros de comentário de legislação para concurso público, 2 livros publicados pela Juspodium. A minha dissertação de mestrado virou um livro de uma série de processo civil da
RT da Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, né? Reclamação constitucional e precedentes judiciais. Tem alguns artigos e capítulos de livros, enfim. E, mais recentemente, 2 obras sobre a educação domiciliar. Tenho também um livrinho sobre... um livro com uma perspectiva mais devocional cristã, estava até aqui em cima da mesa, que eu escrevi com meu bom amigo, pastor Marco Silva, a Renovação da Mente, mas esse aqui não é do direito, tá? Esse aqui é da área da teologia, do cristianismo, né? E o meu livro mais recente, inclusive sobre educação domiciliar, nem está aqui, mas ele está aqui, ó. Educação domiciliar é um direito humano negativo. Ele já está publicado, ele já está sendo vendido. Vou deixar o link na descrição. O objetivo desse vídeo não foi fazer propaganda do livro, mas eu ainda não recebi os exemplares aqui, né, para mim. Então, esse é o meu último livro, tá? Que repercute um pouco, reflete um pouco da minha caminhada no direito e dessa visão articulada também que eu já tenho feito, tá bom? Que é o nosso assunto do último slide. Mas voltando aqui, toda essa caminhada me fez ter algumas percepções pessoais, certo? A primeira delas diz respeito às inconsistências do positivismo jurídico. Como a minha dissertação de mestrado, a minha pesquisa de mestrado foi na área de teoria dos precedentes, uma das coisas que se faz, né, ou que se procura fazer, é tentar enfatizar as dificuldades introduzidas, né, pelo positivismo contemporâneo, pelo positivismo jurídico, da forma como trabalhado no Brasil, né? Eu sei que, numa perspectiva mais conservadora, se tem enfatizado hoje muito a questão da supremacia da lei, ou retornado à ideia de supremacia da lei. Eu, particularmente, não sei muito bem como resolver esses problemas, tá? Por isso que eu realmente me tornei, de forma muito radical, um jusnaturalista. Primeiro, numa perspectiva muito radical mesmo, né? A minha porta de entrada foi para esse pensamento, para esse aprofundamento na tradição da lei natural, foi o austro-libertarianismo, mas depois eu comecei a estudar, me aprofundar na tradição da lei natural, o resultado está aqui nesse livro, né? E também tenho estudado recentemente o neocalvinismo, me aprofundado muito em algumas questões, o que tem a ver com o principal projeto que eu tenho em mente agora, mais especificamente na teologia, mas também pode ser pensado nessa perspectiva de intersecção entre o direito e a teologia, tá? Mas o fato é que realmente eu tive as minhas frustrações com o direito contemporâneo. Inevitável, né? Isso, qualquer pessoa que estuda o direito hoje vai ter esse tipo de frustração, aquilo que o direito se tornou, como reflexo daquela questão da secularização de conceitos, ideias teológicas alertada lá pelo Carl Schmitt, né, como consequência dessa idolatria do Estado. Isso é algo inevitável, tá? Essa sobrecarga do direito contemporâneo. E isso me fez também, né, naturalmente, rumar para um aprofundamento filosófico. Claro que, se você lembrar o meu percurso lá na teologia, esse aprofundamento filosófico foi acentuado pelo aprofundamento teológico, as coisas foram caminhando em conjunto, né? E realmente essa compreensão de como a teologia dialoga com a filosofia e vai dialogar com a filosofia do direito foi sendo construída nesse percurso todo, tá? Eu percebi as inconsistências do positivismo. Eu acho que eu tenho isso mais adiante aqui. Tenho isso, vou falar isso mais adiante então. Mas eu percebi as inconsistências do positivismo. Vamos para cá então. Em razão desse meu interesse por apologética e hermenêutica, já falando dessa visão articulada, tá? Os assuntos que se estudam em apologética, epistemologia, filosofia da ciência, pelo menos os assuntos que eu estudo na visão apologética que eu procuro, no caminho apologético que eu procuro trilhar, inspirado por homens como Alistair McGrath e William Lane Craig, né? Você percebe as inconsistências do positivismo lógico, né? A autorrefutação presente no positivismo lógico, e como consequência você vai perceber
a falta de sustentação filosófica mesmo do positivismo jurídico, certo? Ele acaba se sustentando na base de uma teoria de autoridade. A autoridade da lei, a autoridade do povo, o controle do direito, o controle do governo, que seja, mas ele se sustenta, em última análise, numa afirmação pura e simples de autoridade, né? Enquanto positivismo puro e simples, né? Positivismo na sua essência, né? O positivismo jurídico. Eu tenho um vídeo sobre isso no Direito Sem Juridiquês, em que eu demonstro isso, né? Então, a gente percebe que o positivismo jurídico ele tem inconsistências porque o positivismo lógico tem inconsistências. A redução do racional ao científico, que é o programa do positivismo lógico, tem inconsistências, né? Dizer que apenas o conhecimento científico é conhecimento verdadeiro, né? Aquilo que pode ser produzido em laboratório, certo? Mas como fica o direito assim? Vamos aplicar então ao direito um método empírico, um método descritivo, que é típico das ciências naturais. É isso que acaba acontecendo com o positivismo jurídico, mas isso não se sustenta, né? Você acaba tendo uma visão muito atrofiada, muito míope, muito reducionista do direito. E essas questões elas foram se formando, né? A convicção a respeito dessas questões foi se formando de forma mais profunda em mim exatamente a partir do aprofundamento na apologética. Na teologia de forma mais ampla, mas depois com a apologética. Por quê? Como um advogado de formação, né, como alguém do direito de formação, é natural que eu tenha interesse por apologética, por debater argumentos e, portanto, por defender a fé cristã por meio de argumentos e por hermenêutica, interpretação. Mas não é agora apenas a interpretação da lei, né, apenas a interpretação do sistema jurídico, também a interpretação da Bíblia, claro, né, hermenêutica de forma mais ampla. Então, é natural que na teologia eu vá ter esses interesses por conta da minha formação. Veja as coisas dialogando aqui, né? Falando um pouco de apologética, a minha frustração com o direito e o meu temperamento, que é um temperamento bastante explosivo, embora talvez possa não parecer em muitos vídeos por aqui, mas a minha frustração com o direito de forma mais ampla, né? E o meu temperamento fizeram com que eu, inclusive, em alguns momentos, expressasse o meu pensamento de forma que eu compreendo como equivocada, certo? E eu tive até problemas pessoais por isso, tá? E isso também, tanto com relação a conceitos teológicos, quer dizer, na vivência de igreja, tive problemas, né? E também na perspectiva do direito, até mais especificamente no que diz respeito ao meu trabalho. Mas eu aprendi com isso, inclusive, a não falar de trabalho aqui no YouTube, certo? Só preciso mencionar isso, tá? Que uma ênfase muito exagerada em alguns momentos da minha parte me levou a problemas do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. Tá? Mas isso, apesar de toda a dificuldade, de todo o sofrimento que você passa naquele momento, então um vídeo que tem um tom bem pessoal, né? Embora eu, por questões éticas, esteja preservando realmente toda a situação envolvida, certo? Não é que eu esteja me preservando, mas eu aprendi a preservar, né? Preservar os outros, preservar os demais e preservar a mim mesmo assim, né? Não porque eu queira me preservar, né? Nada disso, não por amor próprio ou autoindulgência, nada disso. Mas então, essas experiências, essas vicissitudes da vida, né? Elas me ajudaram muito, inclusive, a formar, a compreender bem o padrão de apologética que precisa ser feito, tá? A minha experiência pessoal, as minhas cabeçadas pessoais, os meus murros meus murros em ponta de faca pessoais, me levaram a compreender a importância de nós realmente entendermos o que Pedro escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 3,
versos 15 e 16, especialmente no comecinho do verso 16, que toda a apologia, toda a defesa da nossa fé, ou a defesa da razão da esperança que é em nós, como Pedro diz, deve ser feita com, no original, temor e mansidão, ou como o Alistair McGrath gosta de trazer para a realidade contemporânea, com gentileza e respeito. Gentileza e respeito são características não inerentes ao meu temperamento, posso dizer assim, mas que eu fui aprendendo em razão dos erros que cometi no passado, certo? E isso tem sido muito importante para mim, para eu aprender a modelar uma apologética nesses moldes, certo? Ainda estou aprendendo, por vezes eu ainda erro, né? Erro na forma, mas eu preciso compartilhar um pouco disso também. Tá? E isso tem a ver com as duas coisas, com a experiência de igreja e com a experiência no direito. Né? Esses dois caminhos, as minhas vicissitudes nesses dois âmbitos me ajudaram a aprender um pouco, a crescer, né, em direção a isso que Pedro ensina. Tá? Bom, paralelamente a esse interesse por apologética hermenêutica, eu me aprofundei no estudo da tradição da lei natural, como eu mencionei já. A tradição da lei natural, de origem aristotélico-tomista. Tenho estudado também um pouco o neocalvinismo por causa desse projeto aqui, essa ideia que eu tenho de articular apologética e cosmovisão na teologia. Tá? E aqui eu começo a falar então dos possíveis pontos de contribuição pessoal para esse debate, para essa conciliação, para esse diálogo entre teologia e direito. É algo que eu estou fazendo na minha vida, tá? E se tiver algum tipo de relevância e isso puder produzir auxílio para alguém, que bom. Se isso puder servir ao reino de Deus, que bom, tá? Nesse sentido, o meu futuro acadêmico está em aberto, tá? Eu tenho estudado muito teologia e aí eu acabo, por isso, estudando mais a teoria do direito, a filosofia do direito especialmente, um pouco de história do direito, claro, mas filosofia do direito especialmente, esses pontos de interconexão. Eu acho que eu dei pude produzir uma grande contribuição, eu espero, né, para o cenário brasileiro contemporâneo com esse livro aqui, que demonstra exatamente isso, é o resultado disso, né? Mas o livro, para quem de repente não está acompanhando na tela, né? Educação Domiciliar, um Direito Humano Negativo. Mas eu não sei exatamente como que eu vou articular isso no futuro. Como um cristão que busca depender de Deus, eu tenho colocado isso em oração diante de Deus. Até mesmo um futuro acadêmico em aberto. Eu não sei se eu vou voltar à sala de aula no direito. Não sei se eu posso, de repente, me encaminhar, aprofundar os meus estudos na teologia, né, terminando a graduação, terminando essa pós, um mestrado, um doutorado, teologia, filosofia, não sei, ainda está em aberto, eu não tenho, quanto a isso, quanto a essa instrução formal, eu não tenho as coisas bem definidas ainda, tá? Mas eu tenho alguns projetos futuros em vista. Na teologia eu tenho esse projeto Apologética e Cosmovisão. Claro que é um projeto que vem um pouco na interface com o direito, né, obviamente. Mas, pelo menos na perspectiva de filosofia do direito e todas essas coisas. Mas o que eu penso nesse projeto de apologética e cosmovisão? Eu penso em auxiliar, especialmente os jovens, em idade universitária ou até adolescentes antes de ingressar na universidade. Esse seria o foco. Mas é claro que isso pode ser do interesse de qualquer pessoa, a compreender, né, como que a sua fé cristã pode ser bem defendida, né, no contexto contemporâneo e, claro, compreender toda a relação que isso tem com cosmovisão, com a cosmovisão cristã de um lado e com a cosmovisão secular contemporânea de outro, como essas coisas acabam entrando em rota de colisão e como compreender a sua própria cosmovisão, articular a sua própria cosmovisão. Claro que os argumentos apologéticos mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Aquela apologética mais voltada à teologia natural, ela entra aqui, mas não só isso. Você tem a apologética cultural,
do Francis Schaeffer, você tem o que eu chamo de apologética existencial, você tem uma série de coisas. Então você precisa compreender bem como a sua fé se insere de forma relevante na sociedade contemporânea, e você precisa entender também quais são os pressupostos, qual é a cosmovisão que se coloca em confronto, muitas vezes de forma implícita, mas então você precisa identificar isso e demonstrar, né? Eu lembro de uma experiência muito interessante que eu tive recentemente. Eu fui conversar com uma pessoa, né, que é irmão de uma irmã em Cristo, irmã da igreja, e essa irmã, ela pediu, olha, converse com meu irmão, ele é um ateu ferrenho. Depois eu vi que os pressupostos dele eram o neo-ateísmo, né, e tal. Mas foi muito interessante nessa conversa, então eu procurei estabelecer os pontos de contato, a gente conversando muito sobre liberdade econômica e etc., e deixando ele bem à vontade. E daí, lá em um determinado momento em que ele começou a falar de religião, vamos dizer assim, ele disse que porque Deus, na verdade, nada mais é do que uma projeção daquilo, é uma projeção do ser humano. O ser humano se projeta em Deus. Deus não existe, ele é uma projeção do ser humano, ele falou isso, né? E aí, então, e ele estava achando que estava, assim, muito... sendo muito original, muito criativo nessa sua ideia. E aí eu disse, isso é Feuerbach. Ele me olhou assim, o quê? Isso é o pensamento do Feuerbach. Aí ele não sabia disso, né? E eu disse, e tem que tomar cuidado, porque é essa base que tá, é o Feuerbach que dá base para toda a visão, a cosmovisão e a escatologia, inclusive marxista, né? Como alguém que tinha um ponto de contato com a liberdade econômica, eu demonstrei onde é que esse raciocínio poderia dar. E ele ficou assim bem impressionado. Depois nós desenvolvemos uma boa amizade e trocamos muita mensagem, trocamos material em comum. Foi uma experiência muito produtiva, certo? Consegui estabelecer um diálogo com ele. Porque demonstrei, é isso que eu quero dizer, demonstrei de forma simples ali numa conversa de restaurante os pressupostos da cosmovisão dele. Algo que ele achou que estava construindo, intuindo, na verdade já era algo que vinha pronto e que podia estar associado a um determinado pacote, certo? Então esse é o projeto que eu quero traçar na teologia, apologética e cosmovisão. Não sei como que isso vai se refletir no Theodidatas. Na verdade, o Theodidatas está impregnado disso, né? O Theodidatas é um canal de apologética, é um canal de defesa racional da fé cristã, dentre outras coisas, mas não sei como isso vai refletir no Theodidatas ainda. No Direito Sem Juridiquês eu pretendo retomar o conteúdo do canal, eu tenho alguns projetos. Puxa, eu podia até ter colocado... Eu tenho um projeto até... Eu vou até dar uma editada nesse slide aqui, porque eu tenho um projeto que eu acho que vai ser até mais fácil de implementar do que esse de comunicação jurídica. Eu não sei como é que eu não me lembrei desse projeto aqui. Então vamos lá. E ele tem a ver também com essa minha caminhada mais recente, é claro. Então vamos lá. No Direito Sem Juridiquês eu tenho um projeto que eu espero conseguir implementar em breve, de repente no final de 2021, quem sabe em 2022, que é esse projeto O que é o Direito. Tá? Obviamente você vai encontrar inclusive vídeos meus perguntando, indagando sobre isso, né, apresentando possibilidades, tentativas de solução, mas esse projeto seria uma playlist de entrevistas, né? Vários convidados, tenho já bastante pessoas em mente, que eu chamaria aqui para lives, e essas pessoas então falariam a respeito da sua visão, né, da sua compreensão, da sua perspectiva, do seu referencial teórico, o que é o direito. Tá? Eu acho que esse é um projeto bem legal, não sei como é que eu me esqueci disso, devia ter colocado isso no slide. Esse é um projeto bem legal que pode ser implementado, eu só preciso de tempo me organizar para isso, tá? O tempo está bem complicado ultimamente. Então acho que aí é um bom caminho para eu retomar o conteúdo aqui no Direito Sem Juridiquês, além de conteúdo que eu posso estar sempre
postando e reproduzindo aqui, né? E também um outro projeto mais pé no chão mesmo, né? Alguma coisa voltado à comunicação jurídica, tá? Até para fazer jus ao nome do canal, Direito Sem Juridiquês. Estou pensando em algumas coisas, mas não tenho ainda nada 100%, nada 100% não, nada nem assim estruturado, ideias na minha cabeça. Eu até gostaria de pedir para você, tanto no Teodidatas quanto no Direito Sem Juridiquês, de deixar o seu comentário, dizer o que você pensa sobre esses projetos, ou até de dar sugestões. Todas as sugestões são sempre muito bem-vindas, tá certo? Então, como eu mencionei, o futuro acadêmico está em aberto, né? Tem alguns projetos futuros, mas eu ainda estou construindo isso ou me reconstruindo por conta desse aprofundamento aí na teologia. Mas eu acho que o importante de perceber é que faz parte da minha própria formação, da minha própria estrutura, relacionar as duas coisas, né? Não tem como fazer essas coisas, não tem como trabalhar com isso de forma separada. Obviamente, dificilmente eu vá retomar aquele percurso ligado ao processo civil especificamente no direito, né? Sou muito grato também pelas oportunidades que tive estudando o processo civil, né, pela minha dissertação de mestrado, esse livro na RT. Sou muito grato e tenho um carinho muito especial pelo professor Marinoni, que é a minha grande referência aí, e também um carinho muito especial pelo professor Elton Venturi, que assumiu a minha orientação de mestrado depois do falecimento, e aqui mais uma homenagem, né, do professor Alcides Munhoz da Cunha, porque o professor Alcides aqui era o meu orientador, mas ele acabou falecendo enquanto eu estava no mestrado. Então, fazendo menção a esses juristas em especial, eu dificilmente vou prosseguir nesse caminho do processo civil, apesar de ter bastante coisa de processo civil aqui no canal, e apesar de eventualmente eu poder postar coisas sobre processo civil aqui também, né? Não deixo de tentar estar atualizado, de estudar, mas não é aquela coisa que vai ser o aprofundamento teórico, né, o aprofundamento acadêmico. Dificilmente eu vou seguir por aí. Tive a oportunidade de fazer isso, né, quer dizer, não tive a oportunidade. Eu não abri mão de prosseguir nesse caminho. Eu fiz a seleção para o doutorado em 2017, tá? Fiz um bom projeto sobre o Writ of Certiorari, que é o equivalente ao recurso extraordinário da Suprema Corte Americana. Passei muito bem na prova escrita, né? Fui muito bem na entrevista, de acordo com quem assistiu a entrevista, né? O pessoal que estava acompanhando ali, mas acabei não ingressando, né? Peculiaridades de universidades federais, é assim mesmo, não tem vaga para todo mundo, etc, 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 tudo tem um contexto, mas isso serviu para mim para dizer assim, não, eu não vou deixar de fazer isso por mero desleixo, mero descompromisso, falta de compromisso da minha parte, não vou deixar de prosseguir nessa carreira acadêmica, ou nessa carreira não, né? Não se trata de uma carreira, nessa vida acadêmica, num doutorado. Não descarto hoje fazer um doutorado mais voltado na área de filosofia do direito. Com certeza seria muito interessante. Mas eu tenho particularmente estudado muito hoje, atualmente, depois do projeto do livro, que articulou a tradição da lei natural de forma mais específica, né? Educação domiciliar, um direito humano negativo, eu tenho estudado muito o molinismo, que é uma corrente teológica específica, né? Tenho focado muito o meu estudo nisso, além desses estudos relacionados à cosmovisão e neocalvinismo, né? Então eu tenho realmente feito esse aprofundamento mais de teologia filosófica e de filosofia política, teologia pública, se você quiser colocar assim. Tá?
em algum momento eu posso dar essa guinada e retornar para o direito, mas não é algo assim muito próximo, pelo menos não até eu terminar a graduação, e após vai pelo menos mais um ano aí, né, nessas duas coisas, um pouquinho mais de um ano, porque temos que acabar esse semestre ainda. No semestre que vem eu termino a graduação em Direito, primeiro semestre de 2000, graduação em Direito, não, desculpa, graduação em Direito eu terminei faz bastante tempo, né? Vai quase fazer 20 anos já daqui a pouco. No primeiro semestre do ano que vem eu termino a faculdade de Teologia, a graduação em Teologia, no final do primeiro semestre, né? E aí no final do ano eu termino essa pós em Teologia Filosófica, 2022. Talvez eu já ingresse em alguma coisa em 2022 mesmo, né? O sujeito não consegue parar quieto. E, de repente, para 2023, 2024, eu ainda pense em algum outro projeto. Mas eu estou estou com bastante tranquilidade no momento, inclusive por questões ligadas à própria educação domiciliar e à vivência familiar. Tá? Eu não estou com pressa em avançar nesse sentido. Tá? Paralelamente a tudo isso, eu estou focando muito na minha família. Então, tudo isso faz parte dessa vivência e dessa construção. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Como eu mencionei, não era uma receita de bolo, não era um princípio filosófico sobre como articular as duas coisas, era um testemunho pessoal. Desculpe se o título do vídeo foi um chamarisco para trazer você como aqui tem a fórmula mágica. Né? Não. Tem a minha experiência pessoal e algumas coisas podem fazer sentido para você e outras podem simplesmente não fazer sentido nenhum. Mas se você estava interessado em como conciliar, talvez essa minha experiência possa ajudar. Como conciliar direito e teologia. Eu achei que esse era o melhor nome mesmo, em termos de chamada para o vídeo, tá? Foi um nome como uma estratégia de marketing mesmo, eu confesso. Tá certo? Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido, no mínimo, edificante. Lembrando que se você está no Direito Sem Juridiquês, dê uma conferida lá no Teodidatas. Se você está no Teodidatas, dê uma conferida no Direito Sem Juridiquês. Faça uma inscrição cruzada aí nos canais, tá? Eles vão aparecer na tela final. E eu realmente espero que esse vídeo tenha sido significativo para você, assim como foi para mim. Eu estava há tempo já para gravar esse vídeo e acho que agora foi o momento adequado. Não se esqueça de deixar o seu comentário, né, de dar o seu retorno, inclusive de deixar alguma sugestão para projetos aqui no futuro. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que tem interesse em conciliar as duas coisas, direito e teologia, ou com qualquer pessoa que você acha que esse vídeo pode ser relevante. E não se esqueça também de se inscrever nos dois canais, no Direito Sem Juridiquês e no Teodidatas. Tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.